Meio-Dia Paraná. Oferecimento: ofertas sensacionais nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Para você, uma excelente terça-feira. Para você que está ligadinho no Meio-Dia Paraná, nós estamos no ar com imagens do repórter cinematográfico Ademir dos Santos, diretamente da BR-369, onde uma obra de recap causa bloqueios desde o início da manhã, ali pertinho do Parque Ney Braga. Daqui a pouco, a gente traz mais detalhes para você que precisa passar por ali ao longo deste dia. Ao vivo também temos Mônica Dal com novidades para você que depende do transporte público para votar neste domingo, dia de segundo turno. Mônica, bom dia. Oi, Kathleen, bom dia para você, bom dia para todos. A Prefeitura aqui de Londrina anunciou agora há pouco que o transporte coletivo será gratuito para os eleitores conseguirem se locomover até os locais de votação sem ter que mexer no bolso. Então, todo mundo que precisar do transporte coletivo nesse próximo domingo, dia de segundo turno, vai começar a ter disponibilidade de ônibus a partir da meia-noite. Daqui a pouco, Kathleen, a gente traz mais detalhes para quem está nos assistindo e agora tem essa alternativa de não pagar pelo ônibus no próximo domingo. É com você. Obrigada, Mônica. Desde já, bom trabalho para você e para toda a equipe aqui do Meio-Dia Paraná. E hoje pela manhã foi feita mais uma auditoria nas urnas eletrônicas que estão aqui em Londrina. Esse processo garante segurança para as eleições. E a Secretaria de Educação do Estado do Paraná definiu o calendário do ano letivo de 2023. As aulas vão começar, anota aí, dia 6 de fevereiro. Atenção, porque o prazo para fazer a matrícula também está chegando ao fim. Daqui a pouquinho o Rafael Machado vai trazer para a gente todas as datas importantes para que a gente possa se programar. No Meio-Dia Paraná de hoje, você vai ver também. Testemunha do caso da moto arrastada pela gleba Palhano no fim de semana contou a uma das nossas equipes o que viu. Tem até vídeo do momento das agressões. Você ainda vai ficar por dentro dos detalhes da prisão de um dos suspeitos de arrombar uma loja em Londrina usando um carro. O veículo também já foi encontrado. Tem também o laudo da fabricante do ônibus, que se envolveu no acidente no mês passado na Benjamin Constant. Lembra dessas imagens? O documento descartou falha mecânica no ônibus. E o envelhecimento da frota, quase 100 veículos precisam ser trocados, porque já ultrapassaram o limite da vida útil. Seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, no ar desta terça-feira, de sol e muito calor. 26 graus aqui em Londrina agora. Tá combinando com muita informação. A gente tem saída. 11 horas e 40 minutos, de volta com o nosso Meio-Dia Paraná, 49 agora, nosso relógio acabou de virar justo o relógio aí, junto com o Meio-Dia Paraná. E olha, você viu ontem aqui no Meio-Dia Paraná que os bandidos usaram esse carro para invadir uma loja no fim de semana. Ontem mesmo, a polícia identificou e prendeu pelo menos um dos suspeitos que aparecem nessas imagens, suspeitos de furto. Quem tem os detalhes para a gente sobre essa ação da polícia é a Mônica Dal. Mônica, novamente um ótimo dia para você, bom trabalho. Traz para a gente as apurações que você fez ao longo da manhã. Obrigada, Kathleen. Bom dia novamente para todos. Depois de uma denúncia, equipes da Polícia Militar foram até o bairro Pindorama e ali, em uma rua desse bairro, eles encontraram, então, o carro que aparece nessas imagens de câmeras de segurança. As mesmas imagens também ajudaram os policiais a identificarem essa pessoa que aparece nas imagens internas com uma roupa branca, né? Ele está todo ali de branco e também com um boné branco. Eles encontraram essa mesma pessoa nessa casa que estaria abandonada e utilizada como um mocó. Esse homem, então, acabou confessando que participou desse furto nessa loja que fica na rua Sergipe, centro aqui de Londrina. Eles ainda
ainda não encontraram a segunda pessoa envolvida nesse furto que aconteceu na noite de domingo. O que agora a polícia também precisa encontrar são os equipamentos que foram furtados. A gente lembra que 3 motosserras novas que esse empresário tinha acabado de adquirir para poder fazer a venda sumiram dali, né? Eles conseguiram utilizar o carro, quebraram a porta e levaram esses equipamentos avaliados em R$ 6.000. Então agora a polícia tem esse outro trabalho, encontrar essa segunda pessoa envolvida nesse furto, e agora esse empresário ainda está calculando esses prejuízos. A gente lembra então que esse homem aí que aparece nas imagens de branco, de 33 anos, foi preso, deve responder por furto qualificado, e qualquer denúncia dessa segunda pessoa envolvida, que também parece um pouco dela nas imagens, o telefone é 190. A gente vai seguir acompanhando, Cátuli. Muito obrigada, Mônica. Bom trabalho aí para vocês. Muita gente esteve ontem na Câmara de Vereadores, na audiência pública que debateu o aumento da população em situação de rua aqui na nossa cidade e quais medidas precisam ser tomadas com urgência com relação a esse problema. A audiência durou 4 horas e não houve apresentação de qualquer mudança efetiva. A secretária de Assistência Social, a Jaqueline Micali, cobrou auxílio maior de outras áreas, como saúde e habitação. Além disso, segundo ela, entre os próximos passos da Prefeitura de Londrina está a oferta de um local unificado para alimentação das pessoas em situação de rua, para evitar que elas recebam doações diretamente na rua. A secretária também pediu o retorno de um comitê que foi criado em 2014, justamente para discutir com a população e com os representantes do poder público as políticas para estas pessoas. Importante eu pontuar o seguinte para vocês: até às 7 horas da noite de hoje, você pode protocolar sugestões sobre esse tema de maneira pessoal, ali no Departamento de Documentação e Informação do Legislativo ou pelo site da Câmara de Vereadores na aba Cidadania. E olha, a gente já te convida nesse início de Meio-Dia Paraná para compartilhar e para participar do nosso Meio-Dia, porque tudo aqui é feito juntamente com você. Então, olha só, tá na tela para você o aplicativo, né? Melhor dizendo, o aplicativo Você na RPC. Se você ainda não tem o aplicativo instalado, tem o código na tela, direciona a câmera do seu celular, você baixa rapidinho, é de graça e você consegue mandar sugestões e também outras pautas, compartilhar e comunicar também o que você está achando do que a gente está mostrando aqui no Meio-Dia Paraná. Combinado? Vamos nessa. Hoje pela manhã foi feita a auditoria das urnas que estão em Londrina para este segundo turno das eleições. É mais um assunto para a nossa Mônica Dal, que correu bastante, inclusive, hoje de manhã, atrás de vários assuntos. E, Mônica, explica para a gente até como é feito, né, esse processo, até para quem está em casa lembrar. A gente já mostrou no primeiro turno, mas agora temos mais uma etapa dessas eleições. Qual a importância de ter essa auditoria? Pois é, Cátula, a importância é justamente atestar a segurança das urnas eletrônicas, né? Várias autoridades eleitorais participaram para verificar exatamente como estão essas urnas. Antes de explicar melhor, a gente traz alguns números aqui das urnas relacionados à eleição também aqui em Londrina. Aqui na nossa cidade, então, serão usadas mais de 1.140 urnas, além de um lote de equipamentos reservas para substituição em caso de pane. Nossa cidade tem pouco mais de 393 mil eleitores, e dessa vez será quase 6% a mais que na última votação. As mulheres são a maioria, 54%, elas ultrapassam a marca de 214 mil votantes, superam em mais de 34 mil pessoas o número de homens. A gente lembra que o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos, a grande maioria dos eleitores no país. Agora, falando dessa auditoria que nós acompanhamos ao longo da manhã. Normalmente, quando esse processo acontece, as autoridades eleitorais ali, o pessoal que trabalha na Justiça Eleitoral, principalmente os envolvidos com as eleições, eles convidam representantes de partidos e até mesmo cidadãos podem participar desse acompanhamento, que é muito importante. Mas, Cátuli, hoje ninguém apareceu por lá, somente a imprensa e também as autoridades, os trabalhadores ali da Justiça Eleitoral. Essa auditoria ela serve para verificar a segurança das urnas, se, por exemplo, não há nenhum voto registrado, se os candidatos estão com os números corretos gravados
agravados e se elas estão funcionando de forma satisfatória. Hoje, então, a gente acompanhou essas urnas sendo retiradas, testadas e avaliadas. Houve também a impressão da zerésima, que é aquela confirmação de que não há nenhum voto registrado nas urnas. A gente lembra que para acontecer todo esse processo, há um sorteio ali entre as urnas, esse processo acontece de forma aleatória, né, para que todo esse procedimento não seja influenciado. Nós conversamos então com o juiz eleitoral da 41ª Zona, o Maurício Boer, e ele falou um pouco mais a respeito do segundo turno, porque a gente lembra que no primeiro turno alguns problemas aconteceram, principalmente relacionados a panes de urnas, e algumas pessoas também relataram problemas para registrar ali a biometria. Ele disse que seguramente esse segundo turno vai ser mais tranquilo. Também questionamos o juiz eleitoral a respeito dessa participação da população, né, que muitas pessoas acabam duvidando da segurança das urnas, mas hoje nenhum cidadão ali, nenhuma pessoa apareceu para confirmar isso, somente os trabalhadores da Justiça Eleitoral e também a imprensa. Vamos acompanhar a entrevista. Como agora, no segundo turno, e aqui no Paraná, será só o cargo de presidente da República, será uma votação muito mais rápida. Então, nós já não teremos todo esse problema. A biometria foi no Brasil todo um pouco mais demorado, mas como eu disse, será uma votação mais rápida, acreditamos que a biometria não será um fator de demora na votação. Eu sempre falo, tem dúvida quanto ao funcionamento da urna? Inscreva-se como mesário voluntário. A pessoa vai trabalhar o dia da eleição todo ao lado da urna, vendo como ela funciona, vendo a extração da zerésima, vendo o boletim de urna sendo emitido ao final da votação, vendo os eleitores votarem, e vai ver que não há qualquer segredo. E vendo depois o boletim de urna, ele pode se informar do resultado que foi transmitido e que chegou ao TSE, tal como foi feito nessa auditoria do TCU, e verificar que aqueles dados que estão ali impressos no boletim de urna são os mesmos que o TSE recebeu, ou seja, o mesmo número de votos. Aí todas as explicações, então, sobre esse processo importante de segurança, desse processo que é bastante democrático, que são as eleições. Mônica, eu vou aproveitar, você no início do jornal trouxe o destaque justamente sobre o transporte no dia das eleições. No primeiro turno, alguns municípios haviam adotado a questão do transporte gratuito. Londrina não entrou nessa lista, caso algumas situações excepcionais. Desta vez, teremos essa mudança, né? Sim, Kathleen, há poucas horas, né, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina confirmou a gratuidade do transporte público para domingo, para atender os eleitores, principalmente aqueles de baixa renda, que têm dificuldades de sair de bairros distantes, né, dos locais de votação, para então exercer o seu direito como cidadão. A Prefeitura aqui de Londrina atendeu um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que foi feito na semana passada. E de acordo com a Companhia Municipal de Trânsito, a gratuidade será durante todo o domingo para todos que utilizarem o serviço. Começa à meia-noite e vai até às 11h59 de domingo. As linhas irão operar com tabelas especiais, contando com um número maior de horários para atender todos os usuários. E a CMTU informou ainda que durante o dia, os fiscais da CMTU e também das concessionárias de ônibus aqui de Londrina ficarão em locais de grande movimentação e até mesmo próximos de alguns pontos de ônibus, justamente para verificar que esse direito está sendo exercido, que essas pessoas estão conseguindo utilizar o transporte coletivo sem pagar nada. A gente reforça então, essas informações são para o segundo turno das eleições, no dia 30, qualquer eleitor, qualquer morador aqui de Londrina poderá então fazer o trajeto, Kathleen, de casa até o local de votação e também a volta sem pagar nada na tarifa do ônibus. É com você. Brigadão, Mônica. Então, reforçando, você não precisa apresentar nenhum documento. Embarcou no ônibus, seja para votar ou para qualquer outro local, no domingo de eleição, neste domingo, dia 30, vai andar de graça. Tem bloqueio parcial na BR-369, aqui na região de Londrina, dentro do trecho urbano. Você vê imagens ao vivo da 369 neste momento, do nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos. As equipes estão realizando um recap ali na rodovia entre a PUC,
Universidade e o Parque Ney Braga, no trecho de quem sai de Londrina em direção à cidade de Cambé. Uma das opções para os motoristas é desviar antes, pela PR 445. Mas caso você precise fazer esse trajeto, não tem para onde fugir. Por enquanto, o trânsito está fluindo em meia pista. Vocês veem, inclusive, caminhões e máquinas parados agora por ali, apenas algumas pessoas controlando os cones, justamente porque é horário de almoço. Daqui a pouquinho, eles voltam ali a todo vapor nesse trabalho de recap. E o Meio-Dia Paraná, em parceria com o G1, teve acesso em primeira mão ao laudo da fabricante do ônibus que se envolveu num acidente no mês passado na rua Benjamin Constant. O relatório dessa fabricante descartou falha mecânica. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é justamente o Rafael Machado, nosso repórter do G1 Paraná, que trabalha aqui com a gente em Londrina. Rafa, boa tarde para você. Qual foi então a causa desse acidente, já que a falha mecânica foi descartada? A gente vai voltar a conversar com o Rafa daqui a pouquinho. Tivemos um problema ali para ele nos ouvir. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato ali com o Rafa, faz parte do Jornal ao Vivo. Você tem imagens agora, inclusive, já aproveitamos para te atualizar sobre a falta d'água aqui de Londrina. A imagem aérea da nossa cidade, você que mora na região central. Atenção para o seguinte, a Sanepar avisa que amanhã, entre as 8 da manhã e as 6 horas da tarde, vai precisar fazer algumas obras no quadrilátero central. Vai pegar a Avenida Paraná e outras ruas bastante importantes ali do centro, justamente por conta dessa obra. Então, das 8 às 6 da tarde, 8 da manhã às 6 da tarde, o que pode acontecer? Diminuir ali a vazão, a pressão da água ou o abastecimento pode ser interrompido, então, entre a Avenida Paraná, o Calçadão, a Avenida Leste-Oeste e as ruas Brasil e Paraíba. O abastecimento deve voltar ao normal à noite. Uma testemunha do caso da moto que foi arrastada pela Gleba Palhano durante o fim de semana entrou em contato aqui com a nossa equipe e relatou o que viu. É mais um assunto para a Mônica Dal, porque, Mônica, além de dizer o que realmente viu, essa testemunha fez um vídeo do momento das agressões ao motorista, é isso? Exatamente, Kathleen. Essa pessoa acompanhou tudo o que aconteceu, ouviu até mesmo aí alguns xingamentos, né? Querendo, algumas pessoas que acompanharam depois esse motorista da caminhonete, querendo saber onde estava o motociclista, o Wilton Milwa, de 52 anos. Ele acompanhou, então, a situação posterior exata ao atropelamento. Esse vídeo, né, feito por essa pessoa, ele é feito do alto e mostra aí, principalmente, esse motorista sendo agredido por algumas pessoas. Só para a gente relembrar, então, tudo o que aconteceu na última sexta-feira, esse motorista da caminhonete branca que aparece nas imagens, de acordo com a Polícia Militar e também com as investigações, até mesmo com as testemunhas, ele teria tido uma briga de trânsito com o motociclista. Depois, então, ainda segundo uma testemunha, ele acabou atropelando esse motociclista e arrastando esse veículo por quase 1 quilômetro. O motociclista conseguiu se desvencilhar, mas ainda assim teve ferimentos graves. Depois que isso aconteceu, ele começou a ser seguido por motociclistas e até mesmo algumas outras pessoas que estavam ali no local. Até que ele foi parado por essas pessoas, teria sido então agredido. Na verdade, essas imagens mostram então que ele foi agredido várias vezes. Depois a Polícia Militar chegou e aí iniciou todo o levantamento da situação. A gente ouviu um trecho dessa testemunha que contou para a repórter Patrícia Pivetta a respeito desse fato. E quando eu vi, tinha uma caminhoneta saindo faísca do lado de baixo, assim, né? E vários motoqueiros em volta da caminhoneta. E parece que esses motoqueiros pararam esse motorista, né? Esse motorista saiu não sei, para conversar, para se defender, mas os motoqueiros começaram a agredir o motorista da caminhoneta com capacetada, com chutes, pontapés, e ele caiu no chão e ficou lá estirado por vários minutos.
Bom, a gente tem também um outro trecho desta testemunha que falou um pouco mais a respeito desse fato e até mesmo o que essa pessoa ouviu naquele momento, né? A gente disse ali no começo que esses motociclistas que acompanharam o dono da caminhonete, eles queriam saber cadê o motociclista, onde ele está, porque eles acompanharam, né, todo esse trajeto aí e a moto ficou pendurada nessa caminhonete. Vamos ouvir esse outro trecho. Ele não falava muita coisa não, ele mais foi agredido mesmo, entendeu? Ele pedia para parar, falava que não era culpa dele, mas depois disso ele já ficou desacordado no chão. Durou muito pouco. O tempo entre ele sair do carro e ficar imóvel, imobilizado no chão, foi coisa de minuto, entendeu? Não teve uma discussão muito grande. Ele já saiu do carro e 10, 15 segundos ele já começou a apanhar e pronto. Bom, a unidade de trânsito da Polícia Civil está investigando esse caso desde o começo. O delegado Edgar Soriani já ouviu algumas pessoas, ontem ouviu algumas testemunhas. Dessas testemunhas, informou até mesmo que acompanhou o momento do atropelamento, que o dono, nessa testemunha relatou que o dono da caminhonete, o motorista, avançou contra esse motociclista em um dos cruzamentos ali e depois saiu arrastando essa moto. Agora, ainda falando das investigações, segundo o delegado Edgar Soriani, hoje outras pessoas serão ouvidas e a expectativa dele é que o motorista se apresente e também conte a sua versão sobre esses fatos. A gente também atualiza o estado de saúde do Wilton Milwa, um motociclista de 52 anos. Ele permanece internado em um hospital aqui de Londrina. A gente lembra que ele teve lesões graves e o estado dele, Kathleen, ainda é considerado grave. Hoje à tarde, então, essas oitivas, né, essa coleta de depoimentos por parte do delegado Edgar Soriani continua. Ele pretende ouvir, então, um policial, né, envolvido nessa situação e a gente vai ouvir agora uma outra entrevista. Se ele usou a caminhonete para praticar o crime como um instrumento, uma faca, um revólver, é a mesma coisa. No caso, ele usou um carro para passar em cima de uma pessoa. E isso é uma tentativa de homicídio. Fato apurado pela Delegacia de Homicídio e julgado pelo júri, pela competência da primeira vara criminal. Se não for isso, se for um acidente de trânsito, uma colisão sem intenção, aí nós estamos tratando de um crime de trânsito apurado, inquérito na justiça comum, ao invés do tribunal do júri. Vocês ouviram então a fala do delegado da Unidade de Trânsito da Polícia Civil, Edgar Soriani. Ele ainda nos informou que depois de ouvir esses depoimentos, deve procurar por mais imagens de câmeras de segurança. Aquela região ali na Avenida Ayrton Senna tem vários comércios e a expectativa é encontrar alguma imagem que mostre efetivamente o atropelamento. Se o que essa testemunha disse, Kathleen, uma outra testemunha que também foi ouvida, de que o motorista avançou contra esse motociclista, realmente aconteceu. Serão só as imagens que podem provar, então, que isso aconteceu e a gente vai acompanhar agora essa investigação que deve demorar bastante. Obrigada, Mônica. Ao longo aqui da programação da RPC, nesse dia, tudo que for dito de novidade, inclusive pelo delegado, você vai ficar sabendo. E amanhã, aqui no Meio Dia Paraná, também a gente te atualiza. Agora sim, a gente conseguiu retomar contato com o nosso repórter do G1 Paraná, o Rafael Machado. Rafa, esse documento da fabricante do ônibus envolvido no acidente no mês passado, ali na Benjamin Constant, em engavetamento que acabou aí envolvendo outros 14 veículos, apontou então que não houve falha mecânica. Qual foi então o motivo desse acidente divulgado até agora? Boa tarde. Boa tarde para você, Kathleen. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná. Segundo a empresa dona do veículo, a Longrisul, foi praticar esse acidente, né? Foi provocado por um ato de imperícia, esse termo que foi utilizado pela Longrisul no ofício que foi encaminhado à CMTU, que gerencia todo o transporte coletivo aqui em Londrina. A gente lembra que a Longrisul, assim como a TCGL, são as concessionárias do transporte coletivo aqui em Londrina. Então, com base neste laudo que foi feito pela fabricante deste ônibus, em setembro deste ano,
A Longrisul, ela concluiu que não houve falha mecânica, o laudo também apontou isso e acabou demitindo, inclusive, esse motorista por justa causa, porque, segundo a empresa, o acidente foi provocado por um ato de imperícia. A gente preparou uma reportagem especial relembrando ao nosso telespectador, Kathleen, esse acidente que provocou uma enorme repercussão aqui na cidade e também no Paraná, até porque foram 15 veículos envolvidos no total. Os detalhes a gente confere agora na reportagem. O acidente foi na tarde de 1º de setembro, na rua Benjamin Constant, a uma quadra da Praça Tomi Nakagawa. Câmeras de segurança registraram a aproximação do ônibus, que não freou e atingiu 14 veículos, como mostrou a RPC na época. O motorista deste carro branco, o veículo mais danificado, não quis gravar entrevista, mas contou que foi o primeiro a ser atingido. O ônibus teria batido nele, no poste e, na sequência, nos outros carros que estavam trafegando na via e também estacionados. Eu escutei um estrondo muito forte, veio levando tudo, olhei para trás assim, aí o ônibus levando tudo, empinando os carros tudo para cima. Coisa feia. O ônibus tem 9 anos de uso. É um modelo 2013 e, segundo a Longrisul, dona do veículo, estava com manutenções em dia. Como não houve mortes, a Polícia Civil não abriu inquérito para investigar o acidente. Já a própria Longrisul acionou a fabricante do ônibus, a Volvo, que fez um laudo para apurar o que, segundo a empresa, foi a causa do acidente. O relatório apontou que, pelos sinais encontrados no veículo e pelos testes feitos no componente, é possível afirmar que o pedal estava funcionando em condições normais. Em outro trecho, a fabricante concluiu de maneira técnica e inquestionável que se tratou de um ato de imperícia do motorista. Com base nesta conclusão, a Longrisul demitiu o motorista. O laudo foi encaminhado para a CMTU, que gerencia o transporte coletivo em Londrina. A companhia ainda não se manifestou sobre as conclusões. Paralelamente a este laudo, ontem o Meio-Dia Paraná antecipou que donos de veículos atingidos pelo ônibus e pelo menos uma passageira já denunciaram que não estão conseguindo ser indenizados pelos prejuízos do acidente. Um dos carros não tinha seguro e o conserto foi estimado em R$ 52 mil. Segundo o dono, a Longrisul tentou um acordo com a família e ofereceu menos da metade do valor pelos prejuízos. Aí eu recusei, aí eles voltaram a oferecer outra proposta no valor de R$ 16 mil. Novamente eu recusei e simplesmente eles falaram, cara, esse é meu último valor, se você quiser pode procurar seus direitos. A gente já está entrando com uma ação, eu tenho uma advogada da nossa família, né? Já tentou novamente fazer outro acordo com eles, sem sucesso, e agora a gente está entrando com ação na justiça. Outros envolvidos estão na justiça buscando por reparos financeiros. É o caso de uma passageira do ônibus que ficou com a mão inflamada após o impacto. Ela cobra a indenização de R$ 14 mil da Longrisul e também da Prefeitura e CMTU, que são responsáveis pela gestão do transporte coletivo em Londrina. Bom, Kathleen, a gente procurou a CMTU a respeito da conclusão deste laudo, que foi obtido com exclusividade pelo G1 e também pelo Meio-Dia Paraná, mas a companhia disse que não vai se manifestar. Procuramos também a Longrisul, a dona do veículo, mas eles também preferiram não emitir nenhuma nota, nenhuma manifestação. Nós, Kathleen, conseguimos contato com o motorista de 61 anos que dirigia o ônibus quando esse acidente aconteceu no início de setembro ali na rua Benjamin Constant. Mas ele também disse que nesse momento prefere não falar a respeito da conclusão deste laudo da fabricante, a Volvo, apontando que não houve falha mecânica no veículo e, segundo a empresa, o acidente foi provocado por um erro, por um ato de imperícia desse motorista. Já o sindicato que representa os motoristas aqui de Londrina, do transporte coletivo, o Sintrol, disse ontem para a nossa equipe que está assessorando juridicamente este condutor, este motorista, que acabou sendo demitido por justa causa no início de outubro. Lá no G1 Paraná, g1.com.br/Paraná, nós temos todos os detalhes a respeito desse desdobramento, Kathleen, dessa situação que provocou uma enorme repercussão aqui em Londrina e também no estado do Paraná. Então, fica o convite para todo mundo que está ligadinho no Meio-Dia Paraná, acessar o G1 e ficar
por dentro das notícias aqui da nossa cidade, e essa também já está lá na nossa capa, aqui no G1 Norte e Noroeste. Kathleen, é com você. Brigadão, Rafa. E claro, o Rafa falou até agora que a gente não conseguiu retorno de todos esses envolvidos, desde a CMTU, as empresas e o próprio motorista, mas o espaço aqui continua aberto, caso alguém tenha interesse em se manifestar sobre o que o Rafa acabou de trazer para a gente. 12h14 e agora sim, daqui a pouquinho já vira para 12h15, nós vamos para o intervalo. O que você vai conferir depois? Termina amanhã o prazo para as inscrições do concurso de professores da Rede Básica de Educação aqui de Londrina. Olha a oportunidade. Também está terminando o prazo para realizar as matrículas na Rede Estadual de Educação dos alunos. Já está definido, inclusive, o calendário de aulas para o ano que vem. Agora, imagens ao vivo da nossa linda cidade de Ribeirão Claro. Tempo firmíssimo por lá, 26 graus com esse céu que você nem enxerga nuvem. Azul, azul. Atenção pelo seguinte, daqui a pouco tem previsão do tempo e a gente fala pra você que tem chuva chegando nos próximos dias. Não sai daí, a gente volta já. De volta com um recado para você que tem que constar na agenda, hein? Terminam amanhã as inscrições para o concurso que vai contratar mais de 350 professores para as escolas e creches municipais aqui de Londrina. Mônica, como está a procura? Bem grande, viu, Kathleen? Segundo a Prefeitura, até mesmo as expectativas de inscrições foram superadas. Até agora, pouco mais de 5.000 pessoas já efetivaram as suas inscrições para esse concurso aí, que deve contratar mais de 350 professores. Ainda segundo a Prefeitura, a quantidade de pessoas inscritas, então, já superou o que eles estavam esperando e o cálculo foi estimado em 4.400 pessoas, na expectativa da Prefeitura. Essas inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Copsuel, que organiza o concurso. A gente lembra que para efetivar essa inscrição é preciso pagar R$ 70. A prova será realizada no dia 27 de novembro e ao todo são 369 vagas. E os aprovados vão trabalhar 6 horas diárias, 30 horas semanais. Esses professores receberão um salário de R$ 4.600. Segundo a assessoria da Prefeitura de Londrina, o prazo para as inscrições não vai prorrogar. Então, essas inscrições terminam amanhã mesmo. A lista com o nome dos inscritos será publicada no dia 7 de novembro, também no site da COPS. Os aprovados devem iniciar os trabalhos já em fevereiro de 2023, quando o ano letivo começa. Então, reforçando esses prazos importantes. Amanhã é o último dia da inscrição e depois, no dia 7, aquelas pessoas que estiverem com o nome na lista, então, terão a sua inscrição efetivada. Cato. Obrigada, Mônica. Se você acabou perdendo essa tela com os dados, daqui a pouquinho está no G1 Paraná também. Você consegue mais uma vez dar uma olhadinha e se programar. Ainda falando de educação, a Secretaria de Educação do Paraná definiu o calendário do ano letivo de 2023. Quem volta a falar com a gente é o Rafael Machado, repórter do G1. Rafa, inclusive, já atualiza quando começam as aulas para esses alunos da rede estadual. Kathleen, as aulas na rede estadual de ensino começam no dia 6 de fevereiro do ano que vem. Essa definição saiu no começo dessa semana, né, pela Secretaria de Estado de Educação. Então, as aulas no ano que vem vão começar no dia 6 de fevereiro de 2023. Então, até para quem está assistindo o Meio Dia Paraná, papel e caneta, ou melhor, né, Kathleen? Hoje anota tudo no celular, porque a gente vai passar algumas datas importantes, principalmente para os pais. As aulas, então, começam no dia 6 de fevereiro do ano que vem. As aulas do primeiro semestre vão até o dia 6 de julho. As férias dos alunos começam no dia 7 de julho do ano que vem. E para o segundo semestre, né, as aulas retornam no dia 24 de julho, seguindo, então, até o dia 20 de dezembro de 2023. No total, os alunos vão cumprir 200 dias letivos a partir do ano que vem. E o ano que vem também vai ser, na rede estadual de ensino, marcado por 8 feriados nacionais e também sem contar os feriados municipais. Mas agora, pai e mãe que está assistindo o Meio Dia Paraná, muito importante, porque nós vamos falar sobre as matrículas para o ano letivo do ano que vem, de 2023, na rede estadual de ensino.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação, as matrículas podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Então, até aí o finalzinho dessa semana, início da semana que vem, as inscrições, as matrículas podem ser feitas para os alunos ingressarem no ano letivo de 2023 na rede estadual de ensino. Depois, segundo a Secretaria de Estado de Educação, a partir do dia 11 de novembro, os pais responsáveis têm que conferir se está tudo certo e também confirmar esta vaga. Então, repassando rapidamente, Cátulo, as aulas no ano que vem começam no dia 6 de fevereiro, as matrículas para o ano que vem podem ser feitas até o final deste mês, dia 31 de outubro. Depois, no dia 11 de novembro ainda desse ano, os pais responsáveis têm que conferir se está tudo certinho, se toda a documentação foi enviada e aí seu filho, sua filha, seu responsável está pronto para ingressar no ano letivo de 2023 da rede estadual de ensino. Lá no G1 Paraná também a gente tem todos os detalhes, todas as datas e também como que a população, os pais responsáveis podem fazer a matrícula dos seus filhos. Cátulo. Muito obrigada, Rafa. Tá aí mais datas, então tenho certeza que deu tempo de você anotar no celular, como disse o Rafael Machado. Hora de falar do nosso Recicla RPC. Lembrando que no aplicativo, você na RPC, por onde você manda mensagem aqui para o Meio Dia Paraná, você também encontra o banner do Recicla. Você pode buscar os pontos de entrega voluntária de materiais poluentes, como lâmpadas, pneus, pilhas e eletroeletrônicos. No aplicativo, inclusive, tem vários endereços e informações dos locais mais próximos da sua casa. Mas se na sua cidade não tem um ponto desse, se você colocar a sua cidade aqui e não encontrar, é porque a entidade gestora ainda não disponibilizou. Assim que isso acontecer, a gente, claro, atualiza o Recicla e te informa aqui no Meio Dia Paraná. E uma pesquisa feita com 350 voluntários em Maringá ajudou a descobrir mais sobre o tratamento de sequelas da Covid-19. As descobertas podem ajudar pacientes em todo o mundo. A reportagem do nosso colega, o Rildo Herrera. Foi praticamente uma formatura, com direito a diploma e tudo. Mas a maior recompensa para essas pessoas foi a recuperação. Elas tiveram Covid-19 e participaram de um programa inédito para acompanhar e tratar as sequelas provocadas pela doença. Eu tenho problema de respiração, eu sou ofegante, eu faço caminhada, mas eu canso muito fácil, eu faço tratamento e eu fiquei com problema nessa mão. Eu era auxiliar de cozinha, hoje eu não consigo trabalhar mais porque a minha mão não fecha, mas me ajudou bastante. O programa Pós-Covid, feito numa parceria entre o SUS, o Governo do Estado e a Unicesumar de Maringá, acompanhou 350 voluntários que tiveram a doença. Cada um deles passou por semanas de exames, terapias e testes físicos. Quando teve Covid, a dona Edileuza chegou a ficar 49 dias internada, mais de um mês na UTI. Saiu do hospital com 18 quilos a menos e precisou de ajuda até para reaprender as tarefas mais simples do dia a dia. A gente se emociona porque não foi fácil, Foi um processo e ainda está sendo um processo difícil, mas acho que sem a ajuda deles seria mais difícil ainda. Além da recuperação desses pacientes, a pesquisa coletou dados importantes que vão ajudar no tratamento de outras pessoas ao redor do mundo. Os resultados foram publicados numa importante revista científica. Como a Covid-19 é uma doença nova, ainda há muito para ser compreendido. E projetos de extensão e pesquisa como esse têm um papel fundamental nesse aprendizado. Nós, de fato, identificamos que não é só estar obeso, não é só ser hipertenso. Nós temos outras questões também relacionadas, como o indivíduo que não praticava atividade física ou não tinha um histórico de atividade física constante. Esse indivíduo, ele teve sintomas mais graves, mesmo estando dentro da normalidade quando a gente fala do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, nós identificamos parâmetros que podem nortear futuras ações para a promoção da saúde. Para os pacientes que participaram do projeto, a satisfação é dupla, pela própria recuperação e por poder ajudar outras pessoas. Fico muito grata, em poder ter essa oportunidade.
a estar colaborando, né, e descobrindo e ajudando outras pessoas, né, que assim como eu passaram, né, e ainda estão passando por essa dificuldade, né. Contribuição muito necessária para a nossa saúde. E olha, o Bicho do Paraná desta semana fala de uma mineira que escolheu o nosso estado para viver e construir raízes. Ela é maestrina de um dos espetáculos mais famosos do país que representa a magia do Natal. É a Dulce Primo. Ela é de Minas Gerais, mora há décadas no Paraná e coordena as apresentações lindas do Palácio Avenida. Cafézinho novo. Na casa de mineiro, o papo se dá na taipa do fogão, tomando um cafezinho. Devagarinho. A conversa nostálgica da maestrina já começa com a lembrança de quando descobriu a música, com os acordes de um violeiro. Tocando aquele violão chorado, chorado, que dedilhada, comecei a chorar. A minha mãe veio de lá e falou, o que aconteceu? Não, acabamos de entrar e você está chorando. Eu falei, mãe, a música. Dulce Primo, mineira de coração paranaense, é a maestrina dos espetáculos do Palácio Avenida. Ela nasceu em Manhuaçu, na Zona da Mata. A infância foi a de uma vida caipira, de ouvir as lavadeiras travando canções na beira do rio. O rio passava no fundo da minha casa, um afluente do Rio Doce. Do outro lado da margem era o ponto das lavadeiras. Elas cantavam, minha mãe respondia, cantava também, e a gente cantava junto. Ninguém cantava pensando na afinação, na técnica vocal ou na forma que estava, o que estava cantando. Cantava porque cantava. E cantava de dentro, cantava com espontaneidade, cantava com muita alegria. Borboleta pequenina, saia fora do roçal, venha ver cantar um hino, que hoje é noite de Natal. Foi no fim dos anos 1950 que a menina do interior conheceu a cidade grande, Belo Horizonte, a capital mineira, e logo tratou de procurar a paixão de infância. Quando você vem para Belo Horizonte, aquele universo enorme, andar na Avenida Afonso Pena, aquilo era assim, uma coisa maluca para mim, que eu não conhecia ninguém. Mas eu tinha o meu norte era a música. Vou encontrar a música primeiramente assistindo a missa na Igreja São José, centro de Belo Horizonte. Cantando nas missas e cultos, a música virou profissão. Primeiro, ela se formou professora para alfabetizar crianças, mas as canções tomaram conta e mais tarde virou professora de música. Música e crianças, a devoção dessa maestrina. Deixa a terra florescer. Aonde eu estiver, sempre as crianças, esses pássaros cantando, que para mim é como criança, né, que me traz um afago muito grande. A música, já reconhecida em terras mineiras, no começo dos anos 1990, assume um desafio: fazer janelas cantar. O Palácio Avenida, espetáculo de Natal mais famoso do Brasil, existe há 32 anos. Milhares de pessoas se reúnem no centro de Curitiba para ver o prédio ganhar vida. Mas para isso acontecer, é ela quem movimenta essa engrenagem, transformando crianças em artistas. O palácio representa para mim um monte de coração de tantas crianças que já passaram e ainda vão passar por aqui, eu espero, né? Aos 81 anos, a experiente maestrina que rege com doçura esse espetáculo sempre esteve escondida. Hoje as janelas se abrem para mostrar quem é essa mineira paranaense guardiã do nosso Natal. Muito obrigado por você ser essa embaixadora desse patrimônio da arte paranaense que é o Palácio Avenida. Oh, obrigada. De tirar o fôlego. Parabéns para ela por essa iniciativa. Depois do intervalo, você vai conferir aqui no Meio Dia Paraná que as lojas de decoração estão apostando tanto na Copa como no Natal, para alavancar as vendas deste fim de ano. Tem árvore de Natal prontinha para torcer para o Brasil.
Você confere também os detalhes da previsão do tempo. Imagens agora da zona norte de Londrina. 27 graus por aqui, dia de muito calor e nada de chuva. O Meio-Dia Paraná volta num pulinho. Meio-dia e 32, quase 33, hora correndo por aqui. Olha, por conta da proximidade do fim da Copa do Mundo com o Natal, já fez essa conta, tá chegando. Tem loja de decoração que está aproveitando para juntar os detalhes dessas duas festividades e garantir vendas ainda melhores. Entrega de amor, paz e saúde saindo da terra do Noel para chegar a todos os lares e empresas até o dia 25 de dezembro. Daqui a 2 meses. Um exemplo de planejamento que a gente também vê por aqui. Faz alguns anos já que eu quero comprar essa árvore, uma árvore maior e tal. E normalmente esse tamanho de árvore acaba muito rápido. Então eu já garanti para esse ano não ficar sem. Como dá bastante trabalho e eu gosto bastante, então eu sempre começo a montar no final de outubro, para ficar bastante tempo montada. Bem antes de todos eles, começa a preparação dos vendedores, para este que é o melhor momento do ano para o caixa. A gente começa a comprar, escolher a coleção de Natal em fevereiro e desenhar as coleções de áreas externas, as peças que a gente vai criar dentro do nosso acervo, também em fevereiro. Então a gente passa o ano todo desenvolvendo para quando chegar final de julho, começo de agosto, a gente está com tudo isso em casa e já começar a se preparar para montar as lojas e vir. Então é a época mais esperada do ano, com certeza. Nesta loja em Londrina, a expectativa é que as vendas cresçam até 15% no comparativo com o mesmo período de 2021. Segundo a gerente, principalmente porque foi possível manter os preços semelhantes aos do ano passado. A aposta maior está na venda de árvores com 2 metros de altura e dos famosos pisca-pisca. Mas também há vários outros itens que cabem em orçamentos diversos. Para um verdadeiro cenário natalino, tem roda gigante, ponte e lanterna de jardim à venda. Para quem quer gastar menos, dá para comprar árvores a partir de R$ 129,90 e kits de bolinhas natalinas com R$ 3,99. O importante é entrar no clima, que este ano está compartilhado. A gente torce muito pelo Brasil, a esperança é que ele ganhe, assim, de goleada. E agora eu vou ter que esperar passar a Copa. E aí eu vou montar ela com as coisas do ano passado, vermelho e verde. A Copa do Mundo termina exatamente uma semana antes do dia 25 de dezembro. Então, se você aí também está se planejando para fazer 2 decorações diferentes, olha a saída aqui, já tem árvore de Natal com decoração inspirada na seleção brasileira. A loja até montou um setor dedicado a essa mistura festiva e está com boas expectativas para a saída desses produtos. Comércios, bares, restaurantes que vão estar recebendo esse público para assistir o jogo, o que eu faço agora? Eu coloco o vermelho do Papai Noel, eu coloco o verde do Brasil? Não, a gente coloca a árvore verde e amarela, com muito brilho, muita luz, que seja assim, que venha o Natal para alegrar a nossa vida e trazer muita comemoração, um Natal com gol, para a gente poder comemorar em dose dupla esse ano, né? Tudo que ficou guardado nos outros anos, a gente comemorar agora, extrapolar. É isso mesmo, já junta as duas festas. E olha, gente, 3 furões foram resgatados pelos guardas municipais ali de Arapongas ontem. Rafael Machado, onde esses bichinhos foram encontrados? Eles corriam algum risco de morte onde estavam? Olha só, Catulin, a Guarda Municipal foi acionada para resgatar esses filhotes, né, esses 3 filhotes de furão, no distrito de Campinho, ali na cidade de Arapongas. Eles estavam em uma área rural e as pessoas ali que passaram, né, ali pelo local acabaram acionando a Guarda Municipal, um grupamento específico ali de defesa dos animais, um grupamento ambiental dentro da Guarda Municipal de Arapongas, e esses filhotes foram resgatados. Segundo a Guarda Municipal, a mãe deles havia sido morta por cachorros e eles estavam ali no meio de uma vegetação. Mas, como são muito pequenos, ainda frágeis, eles não poderiam ser devolvidos imediatamente à natureza. E por isso, eles foram encaminhados pela Guarda Municipal de Arapongas
para o Instituto de Água e Terra, o IAT, aqui de Londrina, que vai fazer toda a análise, exames também nesses filhotes, para saber se eles eventualmente estão desnutridos, com algum ferimento, algum machucado, e assim, com a recuperação, né, caso isso realmente seja necessário, eles serão devolvidos para a natureza. Mas foi uma situação muito complicada ali na cidade de Arapongas e rapidinho a Guarda Municipal foi acionada. Cátuli. Obrigada, Rafa, que esses bichinhos fiquem muito bem. E agora, claro, é hora de previsão do tempo. Abrindo a janela do meio-dia Paraná, diretamente para Apucarana, com 27 graus neste momento, algumas nuvens, tempo firme, não deve chover por lá. Nos próximos dias, o que a gente te mostra aqui, ó, só garantindo que hoje tem sol para todas as cidades do estado praticamente, aqui em Londrina, inclusive, toda a nossa região. Temperaturas hoje aqui em Londrina, máxima de 30 à tarde, 28 à noite, quente o tempo todo. Na nossa região, Rolândia chega a 28 graus hoje, Apucarana, né, chega a 29, assim como Cornélio Procópio, Jacarezinho chega a 30 e Bandeirantes a 32 graus. Nos próximos dias aqui em Londrina, a gente tem tempo com 32 graus amanhã, sem chuva, mas na quinta e na sexta, chuva vem por aí, pode ser chuva forte depois desse calorão. Na região também, as temperaturas sobem bastante amanhã, 33 em Florestópolis, Arapongas 32, 32 também aqui em Londrina, assim como em Açaí, 31 em Congonhas e 30 em Ortigueira. E também na região nós devemos ter 32 em Jacarezinho amanhã, 31 em Cornélio, Santo Antônio da Platina com 32 e Apucarana, portanto, 31 graus, sem chuva na nossa região, nem aqui em Londrina. Previsão do tempo para vocês, uma excelente terça-feira. A gente se encontra amanhã de volta aqui no Meio-Dia Paraná. Lembrando que você pode rever todas as reportagens no Globoplay e também lá no G1 Paraná. Beijo no coração, fiquem bem, até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Ofertas sensacionais nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo Arel.